meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Sou Adilane, faço parte do grupo Filhos da Misericórdia da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Vazedo. Hoje estamos, meus queridos, na segunda semana da Quaresma. Estamos aqui para meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo de 1 a 12. Que estejamos com o coração aberto para receber a palavra de Cristo. Ouçamos atentamente. Então, Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imite as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarra fardos pesados e os põe nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem aos menos com o dedo, a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para ser vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honras nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai, que estais no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias, entre vós. O mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esse evangelho vem nos salientar que devemos ser humildes diante de todas as circunstâncias. Os fariseus e os doutores da lei, eles tinham autoridade sobre a palavra. Irmãos, esse evangelho vem nos salientar que devemos ser humildes diante de todas as circunstâncias. Os fariseus e os doutores da lei, eles tinham autoridade sobre a palavra. Eles conheciam as leis de Moisés, falavam e ensinavam as leis de Moisés, mas, porém, uma coisa eles não faziam. Eles não vivenciavam o que estava escrito na palavra, o que estava no evangelho. Então isso deixou Jesus atento àquela atitude vaidosa daqueles homens, os fariseus e os escribas, os doutores da lei. Então Jesus, vendo aquela atitude, Jesus viu e repreendeu a multidão e falou: vocês podem ouvir o que é que eles dizem, ó. Vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem, porém, não imite as suas ações. Jesus alerta a multidão que os fariseus, eles tinham autoridade sobre as leis, conheciam as leis, mas que a multidão pudesse obedecer e seguir tudo o que eles dizem, mas porém que não imitasse as ações que eles faziam, o que eles praticavam na realidade. É igual tem um ditado bem conhecido no meio da gente: façam o que eu digo e não façam o que eu faço. Né? Então, Jesus quer nos mostrar que qualquer líder religioso que venha pregar a palavra, que venha anunciar o evangelho, tem que pelo menos dar exemplo à comunidade, à população, mostrar o que está na Bíblia e tentar vivenciar, para que as pessoas não queiram fazer as mesmas coisas. Muitas das vezes a gente vai e segue um padre,
um líder religioso, lá na frente aquele líder religioso nos decepciona, e aí a gente acha que a gente está se decepcionando com Jesus, mas a gente se decepciona com aquela pessoa, porque a gente seguiu aquela pessoa. Então temos que seguir o que está na Bíblia, o que está no Evangelho, os 10 mandamentos que Deus nos mostrou: amar a Deus sobre todas as coisas, ser humilde com nossos irmãos. Então esse Evangelho é um Evangelho muito rico, onde ele fala logo no finalzinho: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Como é rico isso! Jesus quer nos mostrar que devemos ser humildes, que não adianta sermos grandiosos nas nossas ações e depois ser humilhado. Então temos que ser grandiosos, humildes na mente. Mas quando você for fazer uma esmola, faça para somente Deus ver. Isso aí é ser humilde para com as pessoas. Deus também quer nos mostrar também, nesta leitura, que é para não julgarmos nossos irmãos diante das aparências, né? A vida dos fariseus era uma vida de aparência. Eles faziam as ações para ser bem visto, mas, porém, não vivia a palavra do Evangelho. Então, os fariseus, eles pregavam as leis, mas não viviam, não davam exemplos bons para as pessoas seguirem. Então, Jesus repreende a multidão e diz: vocês obedeçam tudo o que eles estão falando, mas não procure fazer o que eles fazem. Obedeçam às leis de Moisés, mas porém não façam o que os fariseus e os doutores da lei fazem. Isso serve para nós no dia de hoje. Que possamos estar com nossos corações abertos, cheios do Espírito Santo, pois a quaresma está aí. Que possamos ser humildes para com as pessoas, igual São Francisco era. E São Francisco tinha um coração grandioso, um coração onde ele falava e praticava tudo o que ele ensinava. E que nós possamos ainda mais nos diminuir e engrandecer o único, engrandecer a Deus diante de todas as coisas. Fique só com um trechinho da oração de São Francisco: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Isso aí basta. Você ser humilde e querer seguir tudo o que Jesus nos ensinou. Seguir o exemplo de Jesus. Porque Jesus veio para servir, mas ele não... Jesus veio para ser servido, mas ele serviu. Porque ele era um mestre. Então ele veio para ser servido, mas não. Ele serviu. Ele foi humilde para conosco. Então que ficamos com essa mensagem: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado diante dos olhos de Deus. Deus seja louvado e o inimigo derrotado em nossas vidas. Que Maria esteja no meio de nós, nos intercedendo por nós em todos os momentos de nossa vida. Amém.